Vamos para o Ministério da Palavra. Quero falar com você hoje. Nós estamos na nossa série Fatos e Percepções, onde muitas das vezes as nossas percepções nos enganam em relação à verdade, em relação ao que é fato. E existe uma falsa sensação de segurança nas coisas que o próprio homem promove. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre essa falsa segurança. Às vezes você pensa que está seguro, porque você vive em uma casa com cerca elétrica, com câmeras, e isso não passa de uma falsa segurança. Mas a sua percepção, você está protegido. Será? Será? Então eu quero ler com você em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, para a gente orar pela palavra. Depois, se puder colocar a versão revista e atualizada, eu vou lendo aqui. Depois de te fazer passar privações e fome, alimentou-te com o maná, que nem tu nem os teus antepassados conheciam. Foi para te mostrar que não é só de pão que o homem vive, mas que pode viver de tudo o que Deus lhe proporcionar com uma palavra sua. Amém? Olha só, vamos orar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, pelo poder da Tua Palavra, nós pedimos ao Senhor que venha de encontro ao nosso coração, que o terreno do nosso coração, o Senhor possa nesse momento adubar para que seja fértil, para que essa palavra possa penetrar e fazer, Deus, a produção de frutos na nossa vida, que tenhamos o entendimento do altos céus a respeito desta palavra, Pai, que toda ave de rapina, que toda intento maligno, que toda isca de Satanás e seus demônios não venha roubar agora a atenção dos teus filhos, para que essa palavra possa produzir fruto na vida deles, a 100 por 1, no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, nós vivemos no mundo natural, no entanto, nós não somos desse mundo, nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais habitando um corpo natural. Ou seja, o ser humano, ele coloca a sua confiança naquilo que vê e naquilo que ele conhece. O ser humano coloca a confiança naquilo que ele vê e naquilo que ele conhece. É o caso da imagem. Vocês lembram? Eu vejo uma noiva ou uma bailarina, ou eu posso ver duas bocas se beijando. O que você vê na imagem? Qual é a sua percepção? Você vê uma bailarina dançando de branco, ou você vê dois lábios quase se beijando? O que é fato? O que é realidade nesta imagem? Qual é a sua percepção? Quem tirou essa foto, queria tirar a foto, ou queria mostrar o desenho da noiva, o que queria? Porque existe uma verdade. Para isso, você precisa perguntar para quem fez a foto da imagem. Por isso que nós não podemos ser leigos, nos fazermos de desentendidos em relação à palavra de Deus. Não é porque você não vê que você não crê. Você não precisa ver para crer. Então você precisa fazer o quê? Ficar atento. Claro, tem que ser claro a palavra de Deus na sua vida. Para ficar muito claro como Deus age em relação a essa sensação de segurança que o homem muitas das vezes coloca nos seus bens. Aqui no Deuteronômio 8, 3 diz: depois de te fazer passar por privações,
Deus fez o povo dele passar por privações, alimentou-te com o maná. Deus alimentou o povo com maná. Você sabe o que significa a palavra maná? Maná é uma palavra hebraica que significa o que é isso. A tradução de maná é o que é isso. Ou seja, caiu um pão do céu, o povo pegou e falou assim: o que é isso? O povo pegou e falou assim: maná. Maná significa o que é isso. Ou seja, aqui, quando cai o maná, e Deus fala assim, que nem tu, nem os teus antepassados conheciam. Ninguém sabia o que era. Eu fico pensando, será que eles perguntaram se era para passar no cabelo, se era de comer? E foi para te mostrar que não é só de pão. Essa outra passagem que Jesus, quando é tentado por Satanás, usa. Jesus, ele pega a palavra do próprio Deus para poder diferir ela, para poder usar ela contra o próprio Satanás. Por quê? Não só de pão vive o homem, mas que pode viver de tudo o que Deus lhe proporcionar com uma palavra sua. O que está falando aqui é que muitas das vezes nós temos essa sensação de falsa segurança, porque na verdade, querido, você não está seguro se Deus não guardar. Se Deus não guardar, você pode ter as câmeras que for, você pode ter a cerca elétrica que for, você pode ter o sistema de alarme que for, você pode ter o carro que for, blindado, mas não sei o que, você pode ter o rio de dinheiro que for no banco, para você não passar necessidade, você pode ter o que for, mas se o Senhor não guardar, de nada adianta você ter tudo isso. Aí é o que eu falo, você às vezes tem uma sensação que está seguro, mas é falsa essa sensação, que de uma hora para outra, tudo pode mudar. Em um ano, acontece muita coisa na vida de uma pessoa. Em um ano, a vida de uma pessoa pode mudar da noite, literalmente, da noite para o dia. De bom ou de para ruim. Numa virada de noite, a vida muda. A vida muda. E você vivia numa falsa sensação de segurança. Deus sempre se mostra como um provedor de cada necessidade daqueles que o buscam. E a garantia que o próprio Deus dá, sabe qual é? A sua palavra. Ele não tem como dar garantia, a não ser a própria garantia da sua palavra. Tanto é que Deus, quando Ele jura, Ele tem que jurar pelo próprio nome dEle, porque não tem ninguém mais superior a Ele, para que Ele possa pedir garantia. Ele mesmo é a garantia. E para você entender o poder da palavra, eu quero fazer alguns conceitos, trazer para você alguns conceitos, de que as Sagradas Escrituras dizem a respeito de si mesmas. Onde a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é, ouça bem, ela é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, inspirada, inerrante e infalível. Por isso que nós só baseamos a nossa vida nela. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Pastor, não contém, não. Não, ela é. Ela é. Não é só em determinados lugares, não, é toda ela. Pastor, mas o povo fala que tem falha. Ela é infalível, inerrante, ela é inspirada. Quando o povo fala que tem falha, é porque eles estão olhando as traduções. E realmente, uma tradução para a outra pode ter que numa língua, aquele texto que foi traduzido não tem uma representação tão fidedigna quanto do original. Mas o original,
ele é inerrante, ele é infalível, ele é tudo aquilo para o qual ele foi proposto por Deus, é palavra de Deus. Então o que eu quero ensinar a você, por que eu estou falando isso? Porque os conceitos que eu vou passar para você são da palavra de Deus. Então não tem como você falar assim, eu não creio. Se você não crê, você não está crendo no próprio Deus. Porque não adianta ser cristão se não crê na palavra, né? Porque a minha regra de fé é a palavra. Eu só sou um ser espiritual, porque a Bíblia é um livro espiritual. E eu tenho que me comportar, e eu tenho que ter as minhas atitudes segundo aquilo que o Criador deixou para mim. Quando Deus entrega, vai lá para mim, Deuteronômio 5:22. É tremendo essa passagem. Do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, o Senhor falou essas palavras. Eu não sei qual que é a versão que está ali, acho que não vai bater com a minha não, vamos ver. Essas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mas deu, e a minha deu, né? Na minha versão, do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, o Senhor falou essas palavras, e toda a vossa assembleia reunida no monte, com forte voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, que entregou a mim. Quando Deus entrega a Moisés as tábuas da lei, o próprio Deus, ele estabelece uma constituição para o seu povo. Por isso Moisés é considerado o legislador de Israel. Bom, isso acaba dizendo para nós que Deus, como às vezes muitas pessoas não gostam, pastor, eu não gosto que fala de política na igreja. Eu quero te decepcionar. Não sou eu que vou falar de política para você, mas o nosso Deus é um Deus político. O nosso Deus é um Deus político. O nosso Deus é um Deus legislador. Ele deu os mandamentos, que é a constituição. É a constituição que o povo dele tem que seguir. Você gostando ou não, está escrito isso aqui. Deus escreveu e deu para o povo os mandamentos. Eu não estou falando de política dentro da igreja, eu estou falando da palavra de Deus dentro da igreja. Mas você sabe por que nas traduções não tem a palavra política? Porque a palavra política surgiu depois, na Grécia. E você sabe o que significa política? Mecanismo de orientação administrativa de Estado, conjunto de negócios de Estado, maneira de os conduzir, maneira hábil de agir, astúcia, modo cortês e civil de agir, cortesia, civilidade. Não é ruim, não é ruim, mas eu não vou falar para você aqui de partido político, não é isso. Tá? Pode ficar tranquilo. Não vou dizer nada a respeito das eleições, tomando partido para um, para A ou para B. Não é isso o meu papel aqui. O meu papel aqui é te trazer a palavra de Deus como guia para a sua consciência e para a sua vida. Amém? Como tal expressão surgiu na Grécia, né? Então assim, um ato político de Deus para organizar o seu povo. Deus, quando ele escreve as leis, ele faz um ato político. Ele legisla, ele fala assim, isso pode, isso não pode. Porque precisava dar um norte, precisava dar um rumo para o povo. O povo não sabia como viver em comunidade. O povo não sabia como viver em sociedade. Daí fica a dica. Pastor fica falando para você de política quase o culto todo, todos os cultos, porque fala da lei.
É como se eu estivesse falando de política para vocês, né? Mas eu sei que a sua indignação não está relacionada à política, mas sim em ser, presta atenção, não me interprete mal. Não me interprete mal e não faça juízo das minhas palavras sem antes eu concluir tudo. Mas, muitas das vezes, nós temos ranço dessa palavrinha, política, por conta que nós somos confrontados no nosso posicionamento. Aonde eu concordo com A ou com B. Então, o meu posicionamento, eu não gosto que ninguém confronte ele. Eu não gosto que ninguém aponte para mim e mostre os meus erros. Eu não gosto que ninguém fale mal daquilo que eu acredito. Se você defendesse Jesus como você defende o seu candidato, nós estaríamos com a igreja muito maior. Se você defendesse Jesus como você defende o partido, nós estaríamos com muito mais gente dentro da igreja aceitando Jesus e tendo a sua vida transformada. Então, queridos, é o confronto do nosso posicionamento, do nosso modo de pensar, da nossa vida cotidiana em sociedade. É isso que pega. Por isso que você tem na cabeça, não sei todos, eu acho que nem todos têm isso, mas alguns, não sei se é a maioria ou minoria, porque eu nunca fiz pesquisa para saber, mas às vezes a pessoa tem assim, eu saio da igreja se o pastor falar de política. Querido, o tempo inteiro na igreja vai falar de política, você que não percebe. Nós não falamos de partidos, mas a política ela é falada. Nós temos política aqui da igreja. Qual que é a nossa política? Palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. A gente só faz o que está aqui dentro. É uma política, é uma regra. É uma regra. Então, desconstrói isso da sua cabeça. Tira isso da sua cabeça que não pode falar de política. Conversa. Abre o seu coração. Deixa Deus falar com você. Mas para que você possa compreender melhor, vamos ler o Salmo 122. Salmo 122 diz assim: alegrei-me quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. Olha só que legal isso aqui, ó. Vamos à casa do Senhor. E aí a pessoa fala o quê? Pastor, lá na casa de Deus não pode falar de política. Beleza, vamos lá, próximo versículo. Ó Jerusalém, nossos pés estão dentro das tuas portas. Jerusalém, que és construída como uma cidade bem estabelecida, para onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho para Israel, a fim de render graças ao nome do Senhor. Ali estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa de Davi. Ou seja, ali estão o poder da justiça, o poder que legisla. Israel, Jerusalém, ela é uma palavra, posso dizer, mágica para os israelitas. Por quê? Lembra eles o mundo, tem um mundo de significado nessa palavra. Segundo o comentarista bíblico F.F. Jordan, do comentário bíblico da NVI, vou dizer para você o que ele disse. Em virtude de sua solidez, como uma cidade firmemente construída, murada, ela existe como um símbolo da segurança religiosa e política do povo. Ao adorarem juntos, percebiam sua unidade geral como um povo do Senhor. Jerusalém era reverenciada também como capital política da teocracia e casa da justiça. Os tribunais eram famosos como corte de apelo, em que cada rei, digno do seu chamado, garantia a prática da justiça. Está lá em 2 Samuel 8:15, 15, versículo 2, e Jeremias 21:12. Jerusalém representava a autoridade de Deus sobre Israel nas áreas da adoração e da ordem social. O próprio Deus conduzia o seu povo politicamente. E ele estabelecia as suas próprias leis e definia os seus próprios tribunais.
Então, alegrei-me quando disse, vamos à casa do Senhor. E na casa do Senhor não tem apenas louvor e adoração. Tem comunhão, tem comunidade. Temos que estabelecer regras, princípios de como viver. E isso é política. Agora eu preciso que você entenda que eu não estou falando da política brasileira, e sim da política celestial. Temos que compreender que tudo começa no mundo espiritual e faz reflexo no natural. E por isso precisamos ouvir a palavra de Deus e o que ela diz para vivermos o nosso dia a dia, até que venha o governo de Cristo. Então vejamos as palavras de sabedoria que está lá em Provérbios 4, a partir do verso 20. Provérbios 4, a partir do versículo 20, diz assim: meu filho, escuta as minhas palavras. Quais são as palavras? De Deus. Escuta as minhas palavras, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem poder. Olha só o que ele fala: e presta atenção aos meus conselhos, porque na palavra tem os conselhos. Não se afastem deles os teus olhos, e grava-os bem no teu coração, pois eles são vida para quem os alcança, e saúde para todas as suas doenças. Queridos, se eu viver segundo os conselhos da palavra de Deus, eles são vida, ou seja, vida é alegria, vida é paz, vida é abundância, não é ausência de problema. Vida não é ausência de problema, na vida tem problemas, na vida tem desafios, na vida tem circunstâncias adversas, mas você tem paz, alegria para poder continuar. Então ele está falando assim, ó, pois eles são vida para quem os alcança, e saúde para todas as suas doenças. Então esses conselhos que estão na palavra, eles se tornam um remédio para quem está doente, cura para os males da alma, e vida para quem precisa de vida, está desanimado, está aqui. Então a palavra de Deus está dando uma direção. Aí ele fala assim, ó, versículo 3: vigia acima de tudo o teu pensamento. Vigia acima de tudo o teu pensamento, porque dele depende a tua vida. Porque você pode pensar, não sei se é verdade não, nós acabamos de iniciar a palavra mostrando para você que a Bíblia é a palavra de Deus. Por que você está duvidando? Não duvide, porque ela é vida para as nossas vidas. Então, por isso que a própria palavra fala, cuida do teu pensamento, não seja incrédulo, lembra daquilo que foi dito no começo, porque dela depende toda a tua vida. E aí, a primeira coisa que ele nos ensina, evita dizer falsidades. Evita dizer falsidades. Não inventa situação, não inventa. Afasta-te da mentira. Versículo 25, olhe sempre em frente. É engraçado isso. Sem desviar os olhos do caminho. Qual que é o seu alvo? Qual é o seu alvo? Você já prestou atenção que se alguma coisa passar assim do seu lado, passar aqui, tira a sua atenção? Por isso que Deus está falando assim, ó, não deixa nada te distrair. Não permita que o mundo roube a tua bênção. Não deixa as coisas te distraírem. Foca, olha para frente, foca na promessa, foca no alvo, foca no caminho que você tem que seguir. Por que acontece tanto acidente no trânsito? Não é por conta do celular, não. É porque você se distraiu com ele. Ele não é o problema. O problema é você se distrair.
Você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. O problema está na distração. E você não vê, acontece algo e você atropela alguém, sai fora da rota. Mas Deus está falando assim, ó, não se distraia. Não permita que conversinhas paralelas tirem o teu foco. Não permita que o que está acontecendo lá fora, entre A e B, tome a tua vida. Você não pode ser apegado nem a A nem a B. Você tem que ser apegado no Senhor, porque existe uma falsa segurança nos políticos. É falsa segurança. Você pensa que um ou outro vai resolver o problema. Não vai. Quem resolve o problema de um povo temente ao Senhor é o Deus. Ele é quem resolve. Ele é quem dá a última palavra. É Ele. Agora, olha para frente sem desviar os olhos do teu caminho. E o meu caminho é Jesus. Porque Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu olho para Jesus. Eu olho para Ele, eu olho para Cristo. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é chegar na Nova Jerusalém, na Jerusalém celestial, onde vai ser estabelecido um governo, onde Cristo governará as nações com cetro de ferro. E é desse governo que eu quero participar. De nenhum outro governo, mas do governo do céu, que vai ter aqui na terra. É desse governo. É desse governo. Agora, não vê bem onde põe os pés, e que o terreno que pisa seja sempre firme. Cuidado por onde você anda, porque não adianta só olhar para frente, mas se você olha para frente e você está vendo que o terreno ele é fofo demais, você pode ser engolido pela terra. Cuidado onde você pisa. Cuidado por onde você anda. Cuidado nos lugares que você frequenta. Eu não consigo entender um homem de Deus frequentar ambientes que vão levá-lo a pecar. O cuidado. É isso que está falando. E nem te desvie para a direita, nem para a esquerda. Afasta os teus passos do mal. Ou seja, o seu foco não pode estar nem na direita e nem na esquerda. O seu foco tem que estar em Jesus. O seu foco tem que estar em Jesus. Você não pode estar focado em nenhuma outra coisa a não ser Jesus. Porque é falsa segurança nas nossas vidas. É uma falsa segurança. Alguns conselhos da palavra de Deus, então, para as nossas vidas. Olha só. Quando eu sigo a palavra, eu evito doenças. Cuido do meu pensamento e da minha boca. Tenho meu foco em Jesus e apenas nele. Sempre olho onde eu estou pisando. Então, resumindo, se a minha esperança de vida melhor, ou melhor dizendo, se a minha esperança de uma vida melhor estiver neste mundo, e nas pessoas deste mundo, sou tão miserável quanto elas. Eu não posso acreditar no homem. Eu tenho que crer naquele que não mente. E o que me surpreende é tantos irmãos nossos que estão colocando sua esperança em homens. Nós que somos de Deus, não precisamos nos preocupar com o nosso futuro. Quem é de Deus não precisa se preocupar com o seu futuro, pois Ele vai dar o melhor. Agora, entenda uma coisa, eu estou falando para aqueles que vivem na prática da palavra, pois os que se dizem cristãos, mas não têm nenhuma evidência da sua própria fé, tem que tomar cuidado, porque quem são de Deus tem um futuro, independente do governo que seja estabelecido. Independente do governo que seja estabelecido, o futuro é um futuro com o Senhor. A segurança que nós temos está no Senhor. É no Senhor, independente do que venha acontecer. Porque o nosso foco não é nesse mundo, o nosso foco é em Cristo. O nosso foco é em Cristo. E quem é praticante da palavra, segue os mandamentos. Então, olha só, primeiro mandamento, Deuteronômio
ou melhor, não é o primeiro mandamento, mas um dos mandamentos. Deuteronômio 5,16, que eu vou trabalhar com vocês, diz assim, ó: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que tenhas vida longa e para que vivas bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. A nossa série é Fatos e Percepções. Qual que é a percepção da pessoa quando ela lê esse mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Aí eu tenho que visitar meu pai, eu tenho que dar um presente, eu tenho que honrar ele. Certo? É errado. Fato. Você precisa não gerar aflição ou confusão na vida do seu pai. Você precisa dar motivos de orgulho para ele. Isso é honrar pai e mãe. Ser motivo de orgulho. Ser motivo de orgulho. Honrar pai e mãe é ser motivo de orgulho para ele, para ela. Nossas percepções estão equivocadas, porque nós olhamos para o natural e não para o espiritual. Não matarás, versículo 17. A percepção que o povo tem é que não pode ser nenhum tipo de morte, não pode matar ninguém, ninguém pode morrer. E aí tem muitos que falam assim, Deus é tão incoerente que ele dá a ordem para não matar, mas depois fala para o povo de Deus sair e matar. É porque as pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, não é porque está escrito não matarás, que esse matarás está significando qualquer coisa que não pode matar. Esse não matarás nas escrituras está dizendo de assassinato premeditado. Não é de você estar numa guerra, não é a respeito de matar acidentalmente, mas é de assassinato premeditado. O não matarás aqui não é para qualquer tipo de morte. Às vezes a pessoa tem essa percepção que é para qualquer tipo de morte, não é. Tanto é que as mortes na guerra não entram aqui. Não entram aqui. Você vai lá no original verificar a palavra que está lá e está dizendo, mas como nós não temos uma palavra melhor, aí colocou só não matarás, que significa. Mas quando você vai estudar a palavra, você vai ver. E qual é o fato, pastor? Não se deve cometer nem concordar com nenhum assassinato. Aí você acolhe o cara que assassinou em vez de entregar ele para a justiça. Você está sendo conivente com o assassinato. Aí você indica uma clínica de aborto. Você está sendo conivente com o assassinato. Não, pastor, mas é porque ela foi estuprada. É assassinato. É assassinato. Independente. O que foi, Flávio? Não adulterarás. Percepção que o povo tem: não ter relação com a mulher ou homem casado, não é isso? E qual é o fato? O fato é não praticar e nem ser a favor ou estimular um homem ou uma mulher casada a ter relação extraconjugal. Porque pode chegar na rodinha da amiga e aí você fala assim: não, seu marido é ruim demais para você, você tem que arrumar outro mesmo. Não, está certinho. Você não está cometendo adultério, mas está levando o outro a cometer. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, querido, a culpa do adultério não é só de quem adultera, não, é de quem influencia também o outro ir. Às vezes você tem a percepção que o erro está só no outro. É igual você assistir novela, estava até comentando com a Marta e com a Andréia, que as pessoas assistem novela e torce para a mulher bonita, porque o cara é casado com uma megera que eles colocam lá, eles fazem uma megera para o cara, e a megera faz de tudo de ruim para o cara, forçando ele a ficar com a outra bonitona lá, adulterar.
E o final da novela é ele com a outra e a megera que se lascou. Isso foi inculcado na cabeça do povo durante anos e anos e anos e anos de novela da Globo. Um lixo que vai totalmente contra a palavra. Ficou normalizado. Porque um é mal, aí sim, né? Um é mal e a outra é boa. E aí a boa, né? É bonita. Nada de ninguém é uma percepção que nós temos. Fato, não praticar e nem se envolver ou estimular o furto. Às vezes tem gente que vai lá na Robalto só para achar um negócio que foi de desmanche. Querido, você está furtando igual. Você está sendo conivente igual. Aí alguém aparece para você oferecendo um celular que custa 12 mil reais, um iPhone 12 ou um iPhone 13, saiu 13 já, né? Mais ou menos 12 mil reais, oferecendo para você por 4 mil. Da onde? Oferecendo por 1.000, da onde? É furto, origem de furto. Nada bate na sua porta assim. E aí fala que você não está furtando? Tá. Em Efésios 4, 28 diz assim: o que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Versículo 20: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A percepção, criar inverdades sobre qualquer pessoa. Então eu não posso inventar mentiras do meu irmão. Eu não posso colocar palavras na boca do outro. Porque as pessoas têm essa mania. Elas ouvem falar algo de alguém, e aí chega para você e fala assim: ó, fulano falou isso. Elas ouviram de alguém falando do fulano, e aí já põe a palavra na boca e fala: fulano falou isso. Você nem sabe se é verdade. De onde é que você tirou isso, querido? O fato é não praticar e nem ser a favor ou estimular qualquer tipo de mexerico, né? Os mexeriqueiros. Como é que você deve agir? 1 Timóteo 5,19. Nesse tempo de tanta fake news, e tantos homens de Deus envolvidos nelas, como é que você deve acreditar se realmente é fato ou é percepção? A palavra de Deus lá em 1 Timóteo 5,19 diz: não aceites acusação contra um presbítero, se não houver mais de 2 ou 3 testemunhas. Se não tiver quem comprove aquela acusação, você não deve aceitar. Porque um homem de Deus, uma pessoa que está ali à frente de um trabalho, durante muito tempo, ele pode ser errado? Sim, pode. Mas, para mim acreditar no erro dele, eu preciso de 2 ou 3 testemunhas, comprovando que aquilo que ele fez realmente é verdade, que ele errou. Porque senão, não passa de fuxico. Não passa de fuxico. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Percepção. Não desejar ter o homem ou a mulher do outro. É isso que não cobiçar quer dizer, eu não posso ter. Então, mas qual que é o fato? Não pensar e nem inflamar os outros a pensarem. Isso vale tanto para os casais como para os solteiros. Porque dentro do próprio casamento, homem e mulher desejam outro homem e outra mulher. É o que é chamado de swing. É o que é chamado às vezes de manege. Dentro do próprio casamento. Então a Bíblia trata da cobiça, do desejo, até mesmo no relacionamento do casal com uma terceira pessoa no relacionamento. Não pode. Não pode. Então, às vezes assim, a pessoa olha, não cobiçarás a mulher do próximo.
e fica só naquele basicão. Não é, é muito mais profundo do que a gente pensa. Agora aqui, é que eu peço que você entenda quem é Deus. Não desejarás a casa do teu próximo, nem as suas terras, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Qual que é a percepção que o povo tem? Inveja. Qual que é o fato? Direito à propriedade privada, negação ao comunismo e ao socialismo. Simples assim. Estabelecido por Deus. O que é do homem é do homem. Não tem esse negócio de igualar. Não existe isso no reino do Senhor. Não existe todo mundo ser igual no reino de Deus. Ele deu direito à propriedade privada de cada um. Está escrito: não desejarás a casa do teu próximo. Não é uma questão de inveja, é uma questão de posse. Agora, não adianta você simplesmente não praticar, pois talvez você só não vai ter ainda a oportunidade. Pois talvez você só não vai ter ainda oportunidade, porque assim, pastor, nada disso aí eu faço. Mas talvez se você tivesse a oportunidade, você faria. Mas um cristão, além de não praticar, também é contra o pensamento de quem pratica, de quem acha que é certo. Quer ver o texto de Eclesiastes 10, 2? O texto de Eclesiastes 10, 2 diz assim, o pensamento do sábio pende, inclina-se para o bem. O pensamento do sábio se inclina para o bem. O pensamento do insensato pende para o mal. Então até o nosso pensamento, eu posso não praticar, mas eu também não posso pensar, que até o meu pensamento me leva a inclinar ou para o mal ou para o bem. Eu preciso escolher. Portanto, eu preciso entender que a palavra de Deus é a única verdade na minha vida. E não vivo mais por ela, mas vivo por Cristo que está em mim. Ou melhor, não vivo mais eu, mas eu vivo por Cristo que está em mim, pela palavra dele que está em mim. E aí eu quero ler com você João 12, 4, que diz assim: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque Jesus havia recebido um perfume muito caro, que havia sido derramado nele, e Judas fez essa objeção: por que este perfume não foi vendido, e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários, e 300 denários, querido, é uma fortuna, é mais ou menos uns 25 mil reais. E ele não falou isso por interesse pelos pobres, mas porque era ladrão. Porque era ladrão. Está escrito lá, deixa eu ver. Ele não disse isso porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado. Isso era Judas. E Jesus fala assim: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. O que Jesus está falando? Que sempre vai ter diferença na classe social. Sempre vai ter diferença de classe. Sempre teremos o pobre, e isso significa que nunca será estabelecido comunismo ou socialismo, até porque a palavra nos ensina que o sistema de Deus é o sistema monárquico, é rei, com súditos. Então, partindo desse entendimento, você que é cristão precisa entender a sua responsabilidade na hora do seu voto, pois a nossa luta não é contra político A ou B. Efésios 6, 12 diz: pois a nossa luta é contra pessoas,
mas não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de treva, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau e permanecer inabalável, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestido com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Nós somos chamados a nos posicionar contra toda a maldade, contra aquilo que é contra a palavra de Deus, pois é essa a nossa missão, expressar os valores do céu aqui na terra. E Tiago 4,17 diz: pensem nisso, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Hoje você tem conhecimento do que Deus acha sobre cada situação que está tendo no nosso país. É Deus quem governa o nosso país. É Deus que dá a última palavra em tudo que acontece aqui. Mas eu e você somos a expressão dele neste lugar. Eu e você, porque ele governa esse país através de mim e de você. Pelos valores que ele embutiu em nós. São esses os valores que nós vamos ter que colocar na urna no próximo domingo. Então que você saiba escolher. Seu voto deve ser a expressão da palavra de Deus e não da sua vontade, pois a Bíblia diz que as nossas percepções são enganosas e por isso eu preciso escolher bem, eu preciso olhar onde eu piso. Então guarda o teu coração do pecado. E eu volto a dizer, Eclesiastes 10:2, o pensamento do sábio pende para o bem, mas o do insensato pende para o mal. Vamos ficar de pé, vamos orar. Queridos, não poderia deixar você exercer a sua cidadania sem estabelecer os princípios do céu aqui na terra, sem trazer para você o discernimento que você precisa ter na hora de exercer a sua cidadania, porque você não é cidadão só do Brasil, primeiro você é cidadão do céu, e se você é cidadão do céu, exerça como se você estivesse no céu, a sua cidadania aqui na terra, porque esse é um princípio, para que Deus possa nos abençoar, para que a nossa vida, para que a Bíblia seja a vida, e que seja a cura para as nossas doenças. Obedecer a palavra do Senhor é a única forma de termos vida, e vida em abundância. Vamos cantar uma canção.